Nas ramificações que a gente está vendo agora nas cadeias ramificadas, né? Aquelas mais simples, são metil e etil, são muito tranquilas de enxergar. Porque eu vejo na cara que é metil e etil, tem um carbono, dois carbonos. Quando tem três carbonos, falo assim, também é fácil, mas se for contar, tem três carbonos, quatro eu vou contar, ver que tem quatro carbonos. Tá, só que quando tem mais de três carbonos, eu tenho possibilidades diferentes de ligação. Ou seja, eu posso ligar a ramificação por pontos diferentes. E isso me dá nomes diferentes da ramificação. E eu vou te explicar isso agora, tá? Eu achei mais fácil explicar pelas convenções. Vamos pensar pelo propil primeiro aqui, ó. Pensa que esse ligaçãozinha solta, pessoal, é onde se liga na cadeia principal. Essa coisinha azul aqui, ó, seria minha cadeia principal, que está aqui bonitinha em algum lugar, tá? Esse propil aqui de cima, ele poderia ligar tanto por esse carbono na ponta, quanto pelo carbono do meio, tudo bem? Só que aí como é que eu faço para identificar isso? A questão é muito simples. Esquece a cadeia principal. Olha só aqui no propil. O carbono do propil que se liga na cadeia principal, ele é um carbono o quê na cadeia da ramificação? Primário, secundário, terciário. Sem contar a ligação com a cadeia de cá, ele é um carbono primário aqui. Ó. Se eu descontar aqui, ele está ligado na cadeia principal. Sacou? Se ele é primário, aí eu vou ver assim, bom, então ele não pode ser do tipo sec do TERC, que eu vou te falar agora o que é. A cadeia dele é uma cadeia retinha. Então tem o CH2, CH2, CH3, tudo retinho. Não tem nenhuma ramificação na ramificação? Não. Então ele é do tipo N. O N é que vai se ligar, ou tem valência livre, né, pela ponta da cadeia normal. É uma ramificação que não tem ramificações. Pensando assim, tá? Isso serve para o N-propil, N-butil, N-pentil, e assim segue o jogo. Se eu falar para você radical propil, eu estou falando do N-propil. Tá? N não é obrigatório colocar na frente o N. Tá? É opcional. Quando eu falo propil, já vem à cabeça já o N-propil. Bom, o que vem a ser um radical sec? Então ficou fácil. Olha esse cara aqui, o sec-butil. Esquece a cadeia principal. Na ramificação, o carbono que se liga na cadeia principal é secundário. Então acabou a brincadeira. Se o carbono que se liga na cadeia principal é secundário, eu vou ter o sec radical. No caso, o sec-butil, sec-propil, o que for. Tá? Da mesma forma, se ele ligar para um carbono terciário, eu vou ter o radical terc. Terc-butil, terc-pentil, e assim segue o jogo. Esses são os três mais fáceis, pessoal. E repara, o pessoal decora isso. Não tem por que decorar. É lógica. O ISO e o NEL são os mais chatinhos, mas tem um jeito de você fazer. A primeira coisa que eu falo para você fazer é checar se é sec ou terc. No ISO, por exemplo, o isobutil que está aqui, o carbono que se liga primário. Vamos fazer, opa, não pode ser sec nem terc. Aí você checa CN. A cadeia dele é toda retinha, normal? Não, tem uma ramificação. E aí, essa ramificação é um metil no penúltimo carbono aqui. Toda vez que eu tiver um metil ligado ao penúltimo carbono, tá? Um metil ligado ao penúltimo carbono da cadeia do radical, eu vou ter o radical iso. Belezinha? E o NEL é quando eu tiver carbono primário ligado e a cadeia ramificada com dois metis no penúltimo carbono. Essa é a diferença dos dois caras, do liso para o NEL. Tá? Só vale falar uma coisinha para você. Esse radical aqui, ó, esse é um caso especial bom de falar. Esse radical aqui, ó, ele é um radical propil. Como você pode ver, ele se liga para um carbono secundário na cadeia principal. Então eu posso chamar esse radical que eu desenhei aqui agora de sec-propil. Só que de certa forma ele termina a cadeia dele com CH3, dois CH3 finais aqui, terminais, igual aqui no isobutil. Tá? Que a gente chama de rabo de peixe. Eu falo de rabo de peixe, que é tipo terminar assim, ó. Tá? Então, se eu pegar, poderia fazer até um peixinho aqui, se for o caso.
que é o tal do rabo de peixe. Horrível meu peixe, vou até apagar ele aqui. Vergonhoso esse peixe aqui. Então, é muito comum o sec-propil ser chamado de isopropil. Se você for seguir a regra, não é bem a cadeia ramificada que ele tem, tá? Mas é muito comum aparecer esse isopropil pela forma dele, tá? De ter esses dois CH3 no final. E é mais chamado de iso do que de sec, tá bom? Esse é o único caso que tem uma exceção. O resto tudo segue uma regra bem padronizada. Esses são os radicais derivados de alcano, derivados de cadeias de alcano, né? De propano, metano, etano, enfim, que são os mais importantes. Porém, existem também radicais ou ramificações. E outra coisa. Eu fiz um fluxograma. Isso aqui é do... Eu peguei lá do meu Instagram. Tá até ali com a logo antigo. Para você seguir, para você achar, tá? Eu sempre pergunto assim, o radical tá ligando para um carbono secundário? Se sim, é sec. Se não, tá ligando para um carbono terciário? Se sim, é terc. E aí, se não for isso aí, se for primário, pergunta-se assim, ele tá ligando para uma cadeia, a ponto de uma cadeia normal? N. Se não, é só perguntar quantos radicais metil estão ligados nesse radical ligado pelo carbono primário. Vai ser iso se tiver 1 e neo se tiver 2. Super fácil. Agora, isso que me interessa mais aqui. Tem radicais que são um pouco exceção foi ótimo. Um pouco exceção. Tem radical com dupla, tá? E o mais comum é o vinil, também pode ser chamado de etenil. Esse costuma aparecer, mas aparece muito pouco para dar nome. É mais para identificar, ver uma cadeia que tem ele, tá? E os radicais aromáticos, que tem 3 que são muito, muito importantes. O fenil, o benzil e os toluís. O fenil, galera, é o caso mais chatinho que tem. Porque pensa bem, radical do benzeno, você pensaria que seria benzil, mas não é. É o fenil. O fenil é um anel aromático ligando na minha cadeia principal diretamente, tá? Então, fosse um benzeno ligado na cadeia principal. Já o benzil é o radical do tolueno. Então, ele liga por um CH2 anel aromático na cadeia principal. Esses nomes aqui confundem muito, pessoal, tá? Então, o benzeno gera o fenil, o tolueno gera o benzil. Só que o tolueno também gera outros 3 radicais. O tolueno é o CH3 ligado no anel aromático, tá? O nome usual. Só que eu posso ligar também esse tolueno na cadeia principal por meio de ligações com o anel aromático. E aí eu vou formar o ortotoluil, o metatoluil ou paratoluil. O que é orto, meta e para? Orto, meta e para são as ligações no anel aromático, só no anel aromático, de um grupo em relação a outro grupo, tá? É relativo. Eu falo que assim, se eu tenho um grupo X ligado aqui, é igual o X só para baixinhos, né? Então você tem aqui o X é a minha cabeça. O que fica do lado da cabeça? O ombro. O que fica abaixo do ombro? A mão. O que fica abaixo da mão? O pé. Então é cabeça, ombro, mão, pé. Cabeça, ombro, mão, pé. E aí, se eu tenho então uma ligação feita no ombro em relação à cabeça, eu tenho o orto radical ou ortomoléculo, tá? No caso, o ortotoluil. Se eu tenho a mão ligada na cadeia principal em relação à cabeça, eu tenho um metatoluil. Se eu tenho o pé ligado na cadeia principal em relação à cabeça, eu tenho o paratoluil. Muito simples de fazer, muito simples de identificar, tá? Esses toluís aqui caem pouco, os ligados no aromático. O benzil e o fenil aparecem bem, sendo que o fenil é o que mais aparece, e o vinil é muito raro de aparecer. Mas saiba que eles podem aparecer para você sim, se não para dar o nome, para identificar o radical, identificar a ramificação. Belezinha? Esse é um ponto crucial.